sobre o orgulho e o personalismo. Bom, antes de iniciarmos, né, com a leitura do Livro dos Espíritos, eu trouxe para nós, nesse nosso encontro, a definição que encontramos no nosso dicionário da palavra personalismo. Então, personalismo quer dizer uma característica do que é pessoal. Já diz o nome, né? Personalismo. Então, característica do que é pessoal, é da pessoa, é de cada um de nós. É subjetivo. Então, vem ali da nossa ideia, vem ali desse nosso olhar, né? Dessa nossa forma de enxergar as coisas, enfim. A tendência também para se colocar como centro em qualquer circunstância. Então, nos colocamos ali como centro de tudo que está acontecendo, né? Nos colocamos ali como centro em relação aos que estão à nossa volta, né? As circunstâncias que estão chegando. Então, nós nos colocamos ali como fator, vamos dizer assim, a peça, né? Como a peça principal. Uma visão também particular ou ponto de vista muito pessoal sobre algo ou alguém. Por isso é subjetivo, é o nosso ponto de vista, nossa forma de ver, de enxergar, de perceber, né? Então, aí ele traz para nós um sinônimo, que é uma palavra com uma grafia diferente, mas que tem o mesmo significado. Qual que é o sinônimo da palavra personalismo? Não é? É individualismo. Então, nós já percebemos isso, né? De acordo com a definição, nós já percebemos que o personalismo é uma característica, né? Algo que é muito subjetivo, ou seja, é de cada um, é individual. Por isso, o sinônimo é individualismo. Mas aí a gente também traz essas definições que nós encontramos no nosso dicionário para esta palavra individualismo. Quer dizer, a tendência para a independência e para a definição de objetivos particulares, em detrimento de objetivos coletivos. Ou seja, nós nos colocamos mesmo no centro, como peça principal de tudo. Então, é como se tudo estivesse relacionado a nós. Então, nós é o nosso sentimento que vai contar, né? É como as coisas nos atingem, que vai contar ali para tudo, porque nós nos colocamos naquela posição especial, né? De estarmos ali no centro de tudo. Então, quer dizer, nossos objetivos são particulares em detrimento dos objetivos coletivos. Então, é o que eu desejo apenas, o que eu sonho, o que eu desejo, o que eu quero, o que eu tenho vontade, né? Em detrimento daqueles que estão à minha volta. Então, é o individualismo. Também tendência para agir, óbvio, né? De modo individual. Então, eu faço as minhas escolhas, eu decido, eu faço, eu realizo, não importa o que aconteça com quem está do meu lado. Não importa se isso afeta ou não aquele que está do meu lado, ou caminhando comigo, ou atuando comigo em determinado momento, né? Não importa, porque é assim que eu quero, não é? No individualismo, então eu vou fazer assim. E também a tendência para se libertar, se eximir, né? De toda a obrigação de solidariedade, ou seja, pensar só em si mesmo. Então, se analisamos essa palavra individualismo, o dicionário nos diz, nós sabemos, né, que é sinônimo da palavra personalismo. E o individualismo é pensar só em si, então podemos definir como egoísmo o individualismo e o personalismo. Então, quando eu tenho em mim muito forte o meu individualismo, que é o meu personalismo,
eu sou uma pessoa, então, egoísta de uma forma mais intensa, porque eu não me preocupo com os que estão à minha volta. Eu não me preocupo com o efeito, né, com a consequência daquilo que eu estou decidindo, daquilo que eu estou fazendo, né, daquilo que eu estou buscando. Né? Então, eu não me preocupo com nada com as outras pessoas, porque eu sou o quê? O centro de tudo. Eu me coloco ali no centro de todas as situações, no centro de todas as circunstâncias, não é? E como a peça mais importante dentre qualquer outra peça que esteja ali convivendo comigo, que esteja ali do meu lado. Então, eu me coloco como mais importante. Então, obviamente, né, como eu me sinto a peça mais importante, então tudo que eu vou fazer é relacionado a mim. Tudo que eu quero, tudo que eu desejo, né, tudo que eu estou buscando, né, tudo que eu tenho vontade, não importando do outro. E isso, obviamente, como o próprio dicionário nos traz, isso nos afasta do quê? Do sentimento, do entendimento, dessa obrigação que nós temos de sermos solidários. E solidariedade é como a caridade, né? Abrange ali inúmeras características. Mas a gente não se obriga a isso. Por quê? Porque esse personalismo fala muito forte, né? Quando permitimos, né? Quando nós realmente temos este sentimento de egoísmo e esse personalismo, né? Que fala muito forte em nós. Então, nós temos hoje, quando falamos hoje que o tema do nosso encontro é orgulho e personalismo, então podemos até substituir para orgulho e egoísmo, né? Que é a mesma coisa, personalismo, egoísmo, individualismo, nesse sentido. Bom, aí nós temos na doutrina espírita, que eu vou agora já entrar no livro dos espíritos, é o capítulo 12, tá? Capítulo 12, intitulado A Perfeição Moral. Então, nós estamos no capítulo 12 do livro terceiro. O livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 livros, né? Então, 4 partes. E no livro terceiro, nós temos aqui as leis morais. Então, nós temos no capítulo 12, que é intitulado Perfeição Moral, nós temos um item intitulado Egoísmo. Então, na questão 913, Allan Kardec pergunta aos espíritos da codificação, dentre os vícios, qual é o que se pode considerar como radical? Né? Como aquele, então, radical, que ele quer querendo dizer, aquele que é o mais forte, né, dentre nós. E os espíritos respondem, o egoísmo. Dele, né, desse sentimento, dessa paixão, né, que Allan Kardec chama de paixões inferiores, esse sentimento egoísta, dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios, dizem os espíritos, e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Ou seja, ele é a chaga da humanidade, nos dizem a espiritualidade, né? Eles nos informam assim. Porque através do egoísmo nós temos o desdobramento de todos os outros vícios, sentimentos inferiores, paixões inferiores. Inutilmente os combatereis e não chegareis a extirpá-los enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz. Então, ou seja, eles dizem para nós, né, basicamente assim, que nós não vamos conseguir nos livrar de outros sentimentos inferiores se não atacarmos aquele que é o causador de tudo. Por isso temos que eliminar o mal pela raiz, né? Assim que a gente fala, né? Tem essa frase aí que a gente fala. E com esses sentimentos inferiores é a mesma coisa, eles estão falando para nós. Enquanto não deixarmos de ser egoístas, ou seja, enquanto não deixarmos de olhar só para nós, de nos preocuparmos só conosco, de nos colocarmos no centro de toda a importância, né,
mais do que a qualquer outro que esteja ao nosso lado, dentro de qualquer circunstância que estivermos ali presenciando ou passando, né? Nós não vamos nos livrar das outras paixões, não é mesmo? Por exemplo, como o nosso tema é orgulho e egoísmo, o orgulho, ele deriva do egoísmo. O orgulho deriva do egoísmo, né? Também trouxe para nós o conceito da palavra orgulho. Orgulho quer dizer altivez, de quem faz alarde de suas próprias qualidades. Então, olha ali, se colocando no centro, né, das atenções, como se colocando superior aos outros ali. Por quê? Porque ele faz alarde de suas próprias qualidades. Não é? Ah, eu sou muito bom, eu sou excelente em tudo que faço, né? Então, aquilo que a pessoa já está pensando, ah, eu faço muito melhor que você, né? Sentimento de satisfação com os seus próprios feitos e qualidades. Né? Então, olha, de novo, estamos nos colocando ali no centro. E também tem, claro, como o dicionário nos traz, ou também sentimento de satisfação com as relações de outra pessoa, não é? Nós vamos ver o porquê disso daí, que nós falamos muitas vezes, né? Nós falamos para alguém que temos orgulho, porque realmente sentimos pela sua forma de agir, pela uma atitude que tomou, por algo que está fazendo. Falamos muito para os nossos filhos, não é? Então, também esse lado que esse egoísmo também não está agora nos colocando no centro. Mas também a doutrina espírita nos explica sobre isso. Mas, quando falamos em orgulho, já pensamos o quê? Estamos nos colocando ali no centro de tudo, porque estamos olhando só para nós, que é o egoísmo, o individualismo, o personalismo, e nos achando, então, a melhor da espécie, né? Somos, então, os melhores ali de tudo. E também, óbvio, arrogância, soberba. Né? Então, percebem como tudo está ligado? Né? São sentimentos que não existem separadamente. O egoísta é orgulhoso, né? Obviamente, e orgulhoso é o egoísta. Então, são sentimentos que não se separam, não tem como você ser egoísta sem você ser orgulhoso. Não tem condições, uma coisa leva a outra, naturalmente leva a outra. E a outras, né, outras paixões terrenas, daí nós temos a vaidade, né, no tocante à vaidade exacerbada, nós temos outras definições. Por isso que os espíritos dizem Allan Kardec, que o egoísmo é a chaga da humanidade, e dele deriva todos os outros vícios, todos esses outros sentimentos inferiores. Né? Então, não adianta a gente tentar atacar o egoísmo, aliás, as outras paixões inferiores, sem nos livrarmos daquele que causa, que é o egoísmo. Então, é simplesmente, a grosso modo, vamos dizer, deixarmos de nos colocar como principal, né? É esse olhar que vai prestar atenção no quê? Nos outros, à nossa volta. É basicamente isso, né, que eles estão falando. Que todos os vossos esforços, portanto, tendam para esse objetivo, né, de eliminar essa raiz, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quer se aproximar, desde esta vida já, desta nossa experiência, da perfeição moral, deve extirpar de seu coração todo o sentimento de egoísmo. Porque o egoísmo é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. E é claro, se nós somos egoístas, se nós nos mantemos ali, esse sentimento inferior de egoísmo, olhando apenas para nós mesmos, nos preocupando apenas com a nossa vida, com os nossos desejos, com o nosso bem-estar, com o nosso conforto, com só aquilo que a gente quer, né? Aquilo só que a gente sonha. Não nos preocupamos com ninguém que está à nossa volta. Então, até para conseguirmos tudo isso, satisfazer todas esses nossos anseios insanos, né?
de egoísta, a gente passa por cima até das coisas, das pessoas, dos sonhos dos outros, enfim, né? Muitos de nós são assim. E será que nós ainda mantemos alguma coisa nesse sentido? Olha, com certeza, nós ainda temos atitudes egoístas. Com certeza, em algum momento, em alguma circunstância, talvez a gente já esteja buscando perceber isso, mudar isso, né? Que é porque por isso que nós estamos estudando, nós estamos aqui refletindo, estudando, tentando compreender como ser diferente, né? Mas não basta só a parte intelectual, nós sabemos, nós precisamos colocar em prática. E colocamos em prática no momento em que o nosso egoísmo poderia ser ali exacerbado. O que a gente faz? A gente reflete que aquilo não está certo. Então tenta retomar, segurar esse sentimento inferior, né, esse vício que eles chamam, a chaga da humanidade, tentando olhar para o lado. É isso que é o nosso trabalho. Claro que a gente consegue muitas vezes, mas é óbvio que pela nossa condição ainda de espírito imperfeito, algumas vezes nós vamos deixar o egoísmo falar mais alto. Não podemos deixar o egoísmo falar sempre mais alto. Aí está a diferença. Para o momento, para nós, essa é a diferença. Que a gente reflita sobre esses nossos sentimentos inferiores, né? Difícil seria, triste seria, se nós não pensássemos nisso ainda, não é? Se achássemos que ser egoísta e pensar só em si mesmo estaria sendo a atitude certa. Mas que bom que a gente já sabe que não é. Né? Então, que a gente precisa dessa boa vontade de sentirmos diferente, de agirmos diferente. E isso a vida vai nos trazendo a oportunidade de colocar em prática. Muitas vezes vai dar certo, outras vezes não tão certo assim, né? Mas o importante é que nós estamos buscando essa mudança, que tem que ser ali pela raiz, como nos disseram os espíritos, né? Disseram Allan Kardec, estão dizendo para nós. Aí, quando nós vimos no conceito aqui, né, da palavra orgulho, quando nós temos que é um sentimento de satisfação com os nossos próprios feitos e as nossas próprias qualidades, claro, mas também sentimento de satisfação, em alguns momentos, com as realizações de outra pessoa. Então, nesse caso, nós não estamos no sentido da palavra egoísta, vamos dizer assim, nós não estamos olhando só para nós, porque nós estamos reconhecendo o valor do outro, né? Quando dizemos assim, eu tenho orgulho de você por isso, por tal coisa, por tal coisa. Então, nós estamos reconhecendo o outro, não estamos olhando só para nós. Aí vem uma pergunta também nesse mesmo capítulo 12, que já é intitulado Das Paixões. Então, na pergunta 907, Allan Kardec pergunta: uma vez que o princípio das paixões está na natureza, ele é mau em si mesmo? Essas paixões é aquilo, são as paixões inferiores, os vícios, os sentimentos inferiores, ele vai dando aqui vários nomes, né? Mas é isso aí que ele está querendo dizer. Ou seja, se está na natureza ainda nossa, por sermos esses espíritos imperfeitos, pela nossa condição, nós ainda temos esses vícios, essas paixões inferiores ainda em nós. Então, se faz parte ainda da nossa natureza, ele é um mal em si mesmo, então, né, termos essas paixões inferiores é um mal em si mesmo? Vamos ver a resposta aqui dos espíritos. Eles dizem que não. A paixão, esse sentimento, quando eles dizem a paixão, está no excesso acrescentado à vontade. Porque o seu princípio foi dado ao homem para o bem. E elas podem levá-lo, essas paixões, a grandes coisas. É o abuso que delas se faz que causa o mal. Olha que interessante. Aí mais uma questão, 908, seguindo. Como definir o limite, então, em que as paixões deixam de ser boas ou más? Porque eles responderam que a paixão em si
faz parte da nossa natureza, né? Vamos falar esses sentimentos, fazem parte de nós. Então, ele é mal em si, só, né, por fazerem parte de nós? Eles dizem que não. Porque com essas paixões, com esses sentimentos, nós podemos fazer grandes coisas. Mas o que não se pode fazer é abusar deles. Aí está o erro, né? Então, Allan Kardec pergunta na questão seguinte, então como que a gente vai qualificar e como que a gente vai saber, né, se está abusando ou não, até que ponto é bom, até que ponto é mal? Eles falam algo muito interessante, eles respondem assim: as paixões são como um cavalo que é útil, muito útil, quando está dominado, mas que é perigoso quando ele é que nos domina. Olha que resposta interessante, né? Então, reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa, perigosa, nociva, do momento em que não podeis mais governá-la e que ela tem por resultado um prejuízo qualquer para vós ou para outrem. Então, conclusão, vamos pensar assim, a gente fala, né, sentimentos inferiores, tal, porque nós estamos falando dessa galopada aí, né, nós estamos falando desse abuso, desse momento em que esses sentimentos nos governam, não a gente governa o sentimento, aí está o risco, aí está o erro. Então, vamos falar um pouquinho assim, ó, da vaidade. A vaidade, ela é dessas paixões e que ela é muito útil e ela é boa. Por quê? Se nós sabemos conviver com ela, se nós impomos o limite correto dessa vaidade. Por quê? O que vai nos fazer a vaidade? É gostar de nós. Nós precisamos nos amar, nós precisamos gostar de nós mesmos, né? Então, a gente vai cuidar do nosso corpo, não é verdade? Ele vai ficar mais apresentável, assim, no sentido do nosso asseio, né? Da nossa higiene. A gente quer cuidar, né? Dessa nossa aparência, se sentir melhor, se sentir mais feliz, olhar no espelho, né? Gostar daquilo que nós estamos vendo, não é verdade? Cuidar da nossa alimentação, porque está nutrindo o nosso corpo, e uma má alimentação, nós sabemos, traz resultados complicados, não só para a nossa aparência, né, pele, peso e tudo, não só para a nossa aparência, mas para o trabalho dos nossos órgãos, né, que isso também é a nossa vaidade. Então, esse cuidado que nós temos, né, esse cuidado que nós temos, pode dizer assim, até com o ambiente que nós estamos vivendo, da higiene, da limpeza dos alimentos, da nossa higiene, né, das nossas roupas limpas, enfim, de cuidar mesmo de nós, né, de nos enfeitarmos de alguma maneira. Isso não é nada nocivo. Pelo contrário, isso é muito bom, é sinal que nós estamos nos cuidando, nos amando, queremos estar de uma forma melhor apresentável para o mundo. Isso não tem problema algum, pelo contrário, ela é feito, nós recebemos esses sentimentos para isso, para esse cuidado. Agora, quando deixamos que essa vaidade tome conta de nós, aí ela é o problema. Porque nós vamos ficar como enlouquecidos pela aparência física, não é? Para termos aquela roupa caríssima, mas que não conseguimos comprar e vamos fazer de tudo, nos endividamos para ter aquela roupa caríssima, porque nós somos vaidosos, né? As pessoas que fazem cirurgias plásticas atrás de cirurgias plásticas, não estamos falando aqui das que elas realmente são necessárias, né? E que as pessoas precisam fazer, mas apenas aquelas que fazem apenas por pura vaidade, praticamente querem se transformar em outra pessoa. Nós vemos tantos casos que isso não acaba bem, né? Isso quer dizer o quê? Que está deixando essa paixão tomar conta, e a vida se move apenas para esse sentido, e a pessoa fica ensandecida, né? Ela vai perdendo o senso, vai perdendo a noção real da vida. Aí sim ela é um vício que está complicado.
mesmo tempo, como nós estamos falando do orgulho, do egoísmo. Então, vamos falar do orgulho. Quando nós falamos que é, então, o sentimento de satisfação com os nossos próprios trabalhos, nossas próprias realizações e feitos. Mas também pode ser um sentimento de satisfação em relação ao que o outro esteja fazendo. Aí, esse orgulho, olha só, não está fazendo só utilizando só como esse egoísmo que faz olhar para mim. Eu estou reconhecendo no outro a tarefa que ele fez, a atitude que ele tomou, o que ele falou, não é? O que ele conquistou. Eu estou reconhecendo. Então eu tenho esse sentimento meu de orgulho, né? De orgulho, de egoísmo, em alguns momentos. Eu tenho que a gente pode até definir em alguns momentos como sendo esse olhar para si, no sentido desse autocuidado, dessa autovalorização, que não é ruim, ela é importante. Nós temos que nos amar, nos valorizarmos, né? Nós temos que cuidar da gente. Em primeiro momento, a gente precisa ter esse olhar de amor próprio. O amor próprio, ele não é nocivo, até o ponto em que a gente permite que ele não nos governe. É isso que a espiritualidade está falando para nós. É isso. Então, quando nós falamos, mas como que um orgulho, o egoísmo pode ser bom, né? No sentido até da nossa autoproteção. Porque senão a gente vai permitir com que o outro faça o que quer da gente. E não é assim, não é isso que a lei de Deus pede para nós. Não é isso que a espiritualidade está ensinando a Allan Kardec e a nós no Livro dos Espíritos. A gente precisa ter esse olhar voltado para nós também, de cuidado, de proteção, né, de impormos os nossos limites em determinadas circunstâncias, para determinadas pessoas que estão conosco. Isso é importante, não é? Então, nós utilizamos dessas paixões que eles falam. Nós não podemos deixar que essas paixões nos dominem, a ponto de não olharmos mais à nossa volta, a ponto de nos colocarmos superior a tudo e a todos. Este é o problema. Aí sim está a parte nociva dessas paixões. Então, ela não é, elas, né, melhor dizendo, como diz a resposta da espiritualidade Allan Kardec, eles não são, essas paixões, assim, eles não são o mal em si. É como podemos dizer assim do dinheiro, não é? O dinheiro é neutro. O dinheiro não faz absolutamente nada sozinho. Não é verdade? Se deixarmos lá as notas, né, umas notas de dinheiro, se deixarmos em cima de uma mesa, ele vai ficar lá e vai apodrecer ali, vai estragar, e ele vai ficar ali, não é? Ele é neutro. Agora vai depender o quê? De quem pegar aquela nota, aquele dinheiro, e o que vai fazer com aquilo. Né? Pode fazer uma ação muito boa, pode fazer uma ação má. Então, é isso que nós temos que perceber, né? Então, quando a gente fala assim, orgulho, egoísmo, é óbvio que a gente já pensa em algo super nocivo, porque nós ainda acabamos deixando que isso nos domine em muitos momentos. Aí está o nosso erro. Mas você ter o seu orgulho em algum momento, você ter até aquele egoísmo no sentido assim de, não, agora eu preciso pensar um pouquinho em mim, isso é bom, é salutar, é importante. A gente tem que entender e tentar compreender e agir no equilíbrio da nossa vida. Então, nós sabemos, olha, né, nós precisamos, né, nos doarmos sempre, ajudarmos, auxiliarmos e fazermos tudo o que está na nossa possibilidade, porque nós precisamos desse olhar caridoso, solidário, de olhar para o outro. Mas pode existir em algum momento da nossa vida em que a gente precisa voltar também esse olhar para nós, né? Voltar esse olhar para nós. Então, aí, no fato desse egoísmo, existem filosofias, né, a respeito disso, existem conceitos que não são só esses do dicionário que eu trouxe para vocês, mas da psicologia, da filosofia. No grosso modo, né, nós temos assim, que é realmente nos colocarmos com esse olhar para nós, que no momento ele é salutar, ele é bom em muitos momentos, é necessário,
mas a gente não pode deixar que ele nos governe. Então, que a gente só olhe para nós, só se preocupe conosco, não se importe com mais nada, com mais ninguém à nossa volta. Aí sim, esse cavalo aí, como diz, né, a espiritualidade, este cavalo aí, ele está galopando de forma errada. Então, nós precisamos ter esse controle, né? Então, é equilíbrio. E o equilíbrio vem do autoconhecimento. Eu preciso saber em mim até que ponto eu estou deixando estes sentimentos se tornarem sentimentos inferiores. Até que ponto eu estou deixando com que eles me governem, né? Então, é esse autoconhecimento e, claro, e o conhecimento que Jesus nos pede, que além do autoconhecimento é o conhecimento da verdade, né? Da lei, daquilo que nos rege, né? Que nós estamos submetidos, daquela verdade que Ele trouxe para nós. E é a verdade que Ele viveu aqui para estar conosco. Então, se olharmos a vida do Cristo, em todos os momentos, Jesus sempre foi, vamos dizer assim, atacado, né, na sua postura. Os fariseus sempre tentaram fazer com que ele tropeçasse nos seus próprios ensinamentos, né? Então, eles estavam sempre ali testando Jesus de alguma forma. Então, toda a vida dele, do seu apostolado ali, ele foi testado para cair nos seus ensinamentos. Ou seja, ele falava alguma coisa, ensinava alguma coisa, e ele sempre fazendo esperando com que ele agisse de outra forma, né? Fosse incoerente com seus ensinamentos, as suas atitudes incoerentes com seus ensinamentos. Claro que isso não aconteceu, não é verdade? Não, eles esperavam, mas não aconteceu de forma alguma. Mas Jesus, ele sempre teve uma atitude em que ele se colocou ali acima de toda aquela falha, vamos dizer assim, da humanidade, embora vivesse olhando para todos eles. Embora estivesse olhando e agindo para a humanidade, ele se colocava, né, acima de todas essas paixões que estavam ali exacerbadas em cada um daquelas pessoas, da sociedade ali em que ele vivia, né? Então, ou seja, ele tinha o seu autocuidado, né? Então ele tinha esse seu sentimento de se colocar acima no sentido de não se deixar influenciar por aquelas paixões que ele estava recebendo ali dos outros, né? Por aqueles sentimentos inferiores, por aqueles testes, né? Vamos dizer assim, que faziam com ele, esperando ele cair. Então ele se colocava acima, ou seja, olha o autocuidado de Jesus. Ele cuidava da sua intimidade, né? Mas ao mesmo tempo ele olhava para todos à sua volta e cuidava de todos à sua volta, né? Então, Jesus sempre sempre será o nosso guia e modelo, o nosso exemplo máximo, aquele que temos que tentar imitar e tentar seguir, né, naquilo. Então, é conhecer a verdade que Jesus nos trouxe, a forma como ele vivenciou essa verdade, e conhecer a nós mesmos, para entendermos até que ponto estamos deixando que esse meu olhar para mim, esse meu olhar, né, para minha individualidade que é necessário, até que ponto eu estou deixando com que ele tome uma proporção que me domine e que me faça esquecer que eu estou aqui para trabalhar a caridade e a solidariedade, para viver em comunhão e harmonia com os meus outros irmãos, respeitando os outros irmãos, também me importando com os outros que estão à minha volta. Esse é o X da questão. É para isso que nós precisamos compreender, aprender, que nós precisamos colocar em prática, trabalhar isso em nós, essa percepção deste equilíbrio, né? Bom, aí nós temos na questão 912, todos estão nesse capítulo, tá? Que eu falei para vocês. Então, a questão 912, depois que nós falamos, né, das paixões, desses vícios, do orgulho, egoísmo, desta forma que nos domina, aí Allan Kardec pergunta qual é o meio de se combater a predominância dessa natureza corpórea.
Então, como eles falaram que o egoísmo é a chaga da humanidade, né? Porque nós nos deixamos envolver nesse sentimento de só olhar para nós mesmos e só se importar conosco. Então, ele pergunta, então, qual é o meio de combater, né? Para que não chegue nessa dominação. É uma resposta que é apenas uma palavra, abnegar-se. E o que é abnegar-se? O que é abnegação? Vamos recorrer novamente ao nosso amigo dicionário. Renúncia voluntária aos próprios interesses. Voluntária. Então, você não é obrigada a não, né? Falando, não, você não pode, não, não. Você não quer, nós não queremos. Nós renunciamos aos nossos próprios interesses, né? Em favor de uma coletividade, em favor de alguém, de uma situação. Então, renúncia voluntária aos próprios interesses, aos próprios desejos, às vantagens que poderíamos receber, ao nosso conforto, em sacrifício de outrem, em sacrifício de alguém, em sacrifício de uma situação. Então, veja bem, nós temos essa importância de olhar para nós mesmos, em alguns momentos nos colocar ali num momento de autocuidado e de autoproteção, né? Mas nós precisamos, em muitos momentos, para que isso aí não se torne essa chaga para nós, né? Esse sentimento não se torne totalmente nocivo para nós precisamos, em muitos momentos, de renúncia. Renunciar aos nossos desejos, porque nós precisamos cuidar do outro. Renunciar ao nosso conforto, porque nós precisamos oferecer um pouco de conforto ao outro. Entende a diferença? Então, renunciar a esses nossos próprios interesses, em alguns momentos, em muitos momentos até, isso vai ser pedido para nós, porque a gente precisa, né, cuidar daqueles que estão conosco, cuidar daqueles que estão à nossa volta, olhar as situações desta forma. Então, é abnegar-se, para que a gente não permita que esse cavalo galope desta forma a nos dominar, a nos levar para onde quer, né? Que a gente tome mesmo as rédeas deste animal, né? Deste cavalo, nós precisamos o quê? Trabalhar a abnegação, trabalhar a renúncia em nós, porque em muitos momentos a vida vai nos pedir isso, com certeza. E nós precisamos estar o quê? Preparados para deixarmos, então, agora é o momento de deixarmos esse meu olhar apenas para mim, que é esse egoísmo, deixar aquele meu orgulho de lado, não vou me colocar agora no momento acima das pessoas e no centro dessa circunstância, agora não sou mais o centro dessa circunstância. Agora o outro é o centro dessa circunstância, dessa situação. Agora eu tenho que olhar para a necessidade do outro. Deixa tudo meu para lá. Agora eu vou renunciar a isso e vou cuidar, fazer aquilo que é uma tarefa minha, aquilo que eu necessito fazer. Faço, cuido, realizo, ajusto, né? Passo por aquela situação me doando, não é? Fazendo tudo o que é o certo e necessário. Aquela situação vai passar como tudo passa, já nos diz Chico Xavier, né? Tudo passa nessa vida. Aí eu retorno então àquela minha posição inicial. E a vida, sim, vai sendo nos mostrada e nos oferecendo a oportunidade de trabalho. Então, é muito importante que a gente entenda essa diferença de autocuidado, de autoproteção, de amor próprio, né? Em relação ao quê? A deixar com que sentimentos inferiores, essas paixões, nos dominem. É muito diferente isso daí. E nós precisamos saber lidar com as duas situações. Bom, aí nós temos aqui em Mateus, capítulo 23, versículo 12, quando essa frase, né, que ele traz para nós, do Cristo, que ele diz: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, Jesus, se olharmos
lemos essa frase assim de primeiro momento, então a gente pode até pensar assim, nossa, então Jesus falou que a gente tem que sofrer muitas humilhações, né? Que a gente tem que se deixar ser humilhado, pisoteado, inferiorizado. É isso que ele espera de nós, porque assim nós vamos ser o quê? Exaltados, não é? Nós vamos ser exaltados. Mas não é isso que Jesus está falando para nós. Porque ele está falando dessa exaltação e dessa humilhação no olhar material que nós temos, no olhar de espírito encarnado, que está muito com essa visão, muito esse entendimento, muito acabrunhada ainda. Esse acabrunhado, né? Melhor dizendo. Esse entendimento e essa visão estão assim, né? Por quê? O que nós analisamos como exaltar? É claro que ele está falando desse egoísmo, né? Que quando a gente deixa dominar, desse orgulho, quando a gente deixa que nos domine, né? Mas a gente tem uma visão errada de tudo isso. Quando nós falamos assim que tal pessoa venceu na vida, o que vem à nossa cabeça? Por que nós olhamos para tal pessoa e falamos assim, nossa, essa pessoa venceu na vida? Por conta dos recursos materiais. A maioria de nós, a gente pensa assim, por conta dos recursos materiais, por conta da notoriedade que ele conquistou, né? Por conta da fama que ele conquistou. Qualquer coisa nesse sentido, que é tudo material. Mas nós não podemos esquecer, é claro que a gente tem que valorizar a conquista do outro. Se ele estudou, se esforçou, dignamente ele conquistou, ele é merecedor de tudo aquilo, não é? Então a gente valoriza. E não é que ele não possa ter. Ele pode ter se ele mereceu através do trabalho, da conquista, do sonho, se ele fez tudo dignamente, coerentemente. Então, ótimo, né? Só que nós não podemos nos esquecer que tudo aqui para nós é empréstimo divino. Nada é verdadeiramente nosso. Porque quando nós desencarnarmos, e pode acontecer de um minuto para o outro, a fama, os currículos, a notoriedade, né? As homenagens, os bens materiais, né? Os recursos todos financeiros, tudo isso vai ficar porque realmente nós não vamos levar nada daqui. Tudo é empréstimo divino. O que nós vamos levar? A nossa consciência, tranquilo ou não, ela vai com a gente, não é? A nossa consciência, o nosso juiz. Nós vamos levar os sentimentos que nutrimos em nós. Nós vamos levar os aprendizados. Isso sim, tudo que nós aprendemos, né? Isso está conosco, então vai junto. Os nossos sentimentos, os nossos recursos morais, isso vai conosco. Agora o resto é tudo empréstimo divino, vai ficar tudo aqui. Não vai fazer mais parte da nossa história, né? Então esse olhar nosso é errado. E então Jesus está querendo dizer isso. Só que ele está falando da parte de cada um. Então, eu dei esse exemplo para que a gente compreenda por que essa nossa visão é tão errada, tão equivocada. E nós temos muitas vezes essa visão, né? Agora, o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, nós podemos pensar nisso daí como, por exemplo, a pessoa, nós estamos falando da pessoa com os recursos financeiros altos, né? Então, a gente pode fazer essa distinção. Nem sempre a pessoa que tem uma notoriedade, uma fama, que tem uma tranquilidade financeira, nem sempre ela ela se deixa levar, vamos dizer assim, por essas paixões, se deixa dominar. Nem sempre ela é uma pessoa egoísta ou orgulhosa, porque isso não está atrelado a recursos financeiros, não é? Nem sempre. Nós podemos ver pessoas que têm uma situação muito favorecida, né, materialmente falando, e que são pessoas simples, são pessoas que não se utilizam desse seu poder, desses seus recursos para maltratar ninguém, inferiorizar ninguém, né? Pelo contrário, até ajuda muitas pessoas. Temos, claro, o contrário também. Aí nós temos também pessoas muito humildes, né, com parcos recursos financeiros,
às vezes até chegando próximo à miséria, com muitas necessidades, né? E que não tem humildade alguma. Que você, se você chega e faz uma doação que a pessoa precisa, né? Faz uma doação, algo assim, algumas pessoas, elas nem agradecem, não que a gente espere, mas é um reconhecimento. Mas não é para nós, é para ele mesmo, para quem recebe, né? E às vezes nem isso. Por quê? Porque se sente ali orgulhoso. Olha que interessante. Eu estou querendo trazer esses exemplos aqui para a gente não atrelar, né, essa humilhação, não atrelar essa exaltação, este orgulho e egoísmo com recurso financeiro ou não. Isso não tem absolutamente nada a ver. Isso faz parte, Jesus está falando do nosso ser e agir, independente de como está a nossa situação na vida, né? Se com facilidade ou sem facilidade, ele está falando da nossa condição de ser e de agir. Como eu sou na vida, como eu estou agindo com as coisas da vida. E isso é com as circunstâncias e com as pessoas que eu convivo, com as pessoas que estão à minha volta. Aí sim eu posso ser, eu posso estar me exaltando ou posso estar me humilhando. Então percebe que tudo é uma questão de entendimento, de compreensão e de equilíbrio. Em alguns momentos nós vamos precisar cuidar de nós, olhar para nós, né, nos colocar ali naquele momento um pouquinho acima daquela situação, porque nós precisamos desse autocuidado, mas precisamos saber até que ponto isso aí não está nos dominando, para também reconhecer o momento em que nós temos que deixar de lado a nós mesmos e nos voltarmos ao outro, para cuidado do outro, né, ou o que quer que seja necessário. Normalmente, a gente convive com isso simultaneamente em nossa vida, né? Então, em alguns momentos, em algum ponto, né? Nem momento que eu quero dizer agora, em algum ponto da nossa vida eu preciso desse meu autocuidado, mas no outro ponto, aí eu preciso me doar. Então, nós vivemos normalmente, simultaneamente com tudo isso. Tudo acontece praticamente junto. E a gente está aí, nesse trabalho. Não podemos nos esquecer, obviamente, esquecer de nós mesmos, né? Mas também não podemos, principalmente, não podemos esquecer do outro. Aí é claro, nós temos aquelas pessoas, aqueles espíritos que reencarnam aqui nesse nosso planeta de provas e expiações, que praticamente se esquecem deles mesmos. São verdadeiros missionários, mas porque eles já atingiram uma condição de entendimento, uma exaltação de sentimento, que eles já estão preparados para isso. Por isso que eles retornam nos ensinando o caminho que a gente deve seguir, sendo exemplo para nós. Mas nós ainda temos as nossas inferioridades, né? Temos ainda muitas das nossas inferioridades. E precisamos cuidar dessas nossas inferioridades. Por isso esse equilíbrio de olhar, né? Não podemos esquecer de nenhuma parte. Então, como os espíritos dizem, não podemos, as paixões são como um cavalo, vou ler de novamente a frase, que é muito útil quando está dominado, mas que é perigoso quando ele nos domina. Precisamos reconhecer até onde estamos sendo dominados pelas nossas paixões e até que ponto nós estamos a utilizando, porque nós as temos, de forma salutar e benéfica para nós e também para os outros. Esse é o equilíbrio que nós precisamos ter e encontrar em nós. Isso vem do autoconhecimento e do conhecimento da verdade. Aí, para fechar nosso encontro, questão 909. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Nós temos condições de vencer esse cavalo, né, que está nos dominando, essas paixões de uma forma tão intensa que nos domina? Nós temos condições de tudo isso, né, por nós realizar esse trabalho? Sim, dizem os espíritos. E às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam.
Ou seja, nós temos condições total de trabalharmos bem todos os nossos sentimentos, com equilíbrio, da forma correta, né? Como Jesus nos ensinou, como a doutrina espírita está nos ensinando. Então, nós temos condições total de trabalharmos bem todos os nossos sentimentos. Só que para isso precisa de uma boa vontade, desse esforço. E como dizem os espíritos, há como são poucos o que se esforça. Então, eles querem dizer, não é nada difícil, é só começar a tentar, é só começar a fazer, né? Então, que a gente se esforce para trabalharmos em nós da melhor maneira possível, da maneira correta, se não em todo o tempo, mas pelo menos na maioria das situações e dos momentos, o nosso orgulho e o nosso egoísmo, o nosso personalismo, para que eles não tomem conta de nós, para que eles não sejam o móvel da nossa vida, né? Mas que apenas façam parte dos nossos sentimentos e que a gente possa nutrir de forma correta e atuar dentro deles e com eles da forma correta para nós e para os que estão à nossa volta. Meus amigos, esse era o nosso encontro de hoje, então, o que eu queria trazer para esse nosso encontro de hoje. Eu agradeço muito a atenção de todos, fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo encontro. Até lá!